Salve meus amigos, salve, salve guerreiros e guerreiras. Aqui é Alberto Chaves e eu quero aproveitar este momento para fazer algo diferente. Para você que vai fazer Enem, você aluno do ensino médio, você que está precisando saber um pouquinho mais de história do Brasil. Eu quero aqui te fazer aqui uma indagação. Já imaginou você poder aprender história do Brasil em uma perspectiva totalmente diferente, ao invés de você ficar seguindo do Brasil pré-colonial até a República dentro daquele formato cronológico do livro didático, e se pudéssemos fazer um panorama geral, de forma que você pudesse enveredar pela economia, pelo aspecto territorial, pela religiosidade, de forma que você pudesse enveredar por um caminho totalmente diferente, mas que você pudesse aprender de uma forma mais simples. Não seria interessante para você? Então, se você quer saber de fato como é isso, eu quero aqui dar para você um pouquinho desse gostinho, para que você possa entender qual é a minha proposta de te ensinar história do Brasil de uma forma prática e direta, sem muita enrolação, gente. Então, é com esta missão que eu faço esse material agora, este conteúdo valioso, esse conteúdo simples, mas requintado com muita maestria para você. Vem aí, nesse momento, na verdade não é que vem aí, já está aqui. Vamos começar aqui falando da história do Brasil, um panorama geral do período pré-colonial ao republicano Alberto Chaves. Tá certo? Pois vamos lá, meus amigos, sem muita enrolação, vamos começar aqui a nossa aula para você, ok? E vamos começar com uma frase do Leonardo da Vinci, que diz: o tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Olha a epígrafe para que você possa refletir. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo, ok? Então, você pode perguntar assim, o que o Da Vinci está querendo dizer com isso antes de eu começar a falar do conteúdo de história do Brasil? É simples. Aproveite o seu tempo. Eu costumo sempre falar o seguinte: Deus nos deu duas coisas valiosas: a nossa vida e o nosso tempo. E o que nós fazemos com o nosso tempo hoje certamente determinará o nosso amanhã, ok? E é com esta reflexão que a gente vai começar a nossa aula. Primeiro ponto, gente, olha, esse primeiro momento dessa aula é apenas uma introdução. Depois eu vou estar novamente gravando esse slide, só que de uma forma muito mais profunda. Nós vamos falar aqui, esse momento aqui é a apresentação do que nós vamos trabalhar da história do Brasil. A minha proposta é trabalhar a história do Brasil, que está dividida do Brasil aí pré-colonial até a nova república, como você pode observar que eu dividi aí em 8 tópicos. Você está vendo aí o Brasil do período pré-colonial, o Brasil colonial, o Brasil imperial, que vai o imperial do primeiro reinado, regência, segundo reinado. Aí temos a república, dentro da república a república da espada e a república oligárquica, e depois nós temos aí a era Vargas. Dentro da era Vargas nós temos o governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo. E depois nós temos o governo populista, depois o regime militar e, por último, a nova república. Então, o primeiro ponto é que a gente vai descortinar essa parte da história. Depois, nós vamos trabalhar aí os 3 ciclos econômicos e as outras atividades. Nós vamos trabalhar aí do açúcar, a mineração, o café, e depois a própria extração do pau-brasil, as outras atividades secundárias como a pecuária, a mandioca, o tabaco, o aguardente, o algodão, droga do sertão, borracha, charque, enfim. Posteriormente, nós vamos trabalhar também a questão da mão de obra e sociedade, gente.
onde eu quero trabalhar desde a questão da mão de obra livre, a escrava, assalariada, fazer esse comparativo da mão de obra livre com a assalariada, como é que a sociedade ela estava dividida, porque aí eu vou fazer essa comparação da divisão da sociedade açucareira com a sociedade mineira, da mineração, da extração aurífera, que é a sociedade das minas, desde a questão de uma sociedade aristocrata, patriarcal, rural, urbanista, sem mobilidade social, com mobilidade social, escravista e assalariada, enfim. Posteriormente, nós vamos trabalhar a questão da condição da mulher, a mulher e suas condições. Nós vamos trabalhar a questão desde a submissão, os casamentos arranjados, excluída da vida política e social, a violência, a exploração, direitos políticos, a partir da década de 30, a participação em alguns movimentos sociais, outro ponto que a gente vai trabalhar dentro da história. Vamos trabalhar também a questão das rebeliões e movimentos sociais, que nós vamos pegar aí movimentos como os quilombos, os movimentos nativistas e separatistas, as rebeliões regenciais, a Guerra do Paraguai, movimentos messiânicos, revolta da chibata, da vacina e da chibata, as greves de 1917, a revolta do Juazeiro, o cangaço, o tenentismo, a Revolução de 1930, o golpe de 64, as diretas já, os caras pintadas e o fora colo. Essa é a outra perspectiva que a gente vai trabalhar também. Ó, você está vendo aqui, eu estou aproveitando esse momento do vídeo para dizer o que nós vamos trabalhar, tá certo? Nos vídeos que serão vinculados posteriormente. Depois, a questão da igreja no Brasil, que vai desde a questão da catequização, as ordens religiosas, a questão da Companhia de Jesus, o sistema do padroado, não só dentro do Brasil colonial como no Brasil imperial, o controle do ensino, a expulsão dos jesuítas, o catolicismo, religião oficial, a laicização do Brasil, os personagens religiosos destacam como o Cícero Romão Batista, que é o padre Cícero, que vai estar envolvido aí dentro do cenário da revolta do Juazeiro. Nós vamos estar também trabalhando, gente, o estabelecimento do território brasileiro, que vai desde a pecuária, as missões jesuíticas, a expansão oficial, o bandeirismo, que são os elementos que vão interiorizar o Brasil, que vão atravessar o Tratado de Tordesilhas. Daí a ideia da gente trabalhar os tratados limites, que é a questão do Tratado de Madrid, a questão do Acre, enfim. É outro aspecto que a gente vai trabalhar aí do panorama geral. Vamos trabalhar também da escravidão ao abolicionismo, onde nós vamos estar aí trabalhando, falando um pouquinho aí da lei do ventre livre, a lei Saraiva Cotegi por lei de sexagenária, a lei áurea, enfim. E aí vamos tocar em alguns assuntos aqui, a questão do racismo, né? Das consequências deixadas pelo abolicionismo no Brasil. Também da República aos dias atuais, onde a gente vai estar abordando aí desde da construção de Deodoro, Floriano, a República Velha, que vai aí de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, até o Washington Luiz, e aí vamos ver aí o desfecho com a Revolução de 30, né? Com a Revolução de 30, que vai marcar aí a ascensão depois de Getúlio Dornelles Vargas, o término da política café com leite. Nós vamos falar da República Populista também, que vai vir aí de Juscelino Kubitschek, que retorna novamente Getúlio ao poder, Jânio Quadros, João Goulart, até chegar à questão do regime militar, que são o momento em que o Brasil vai ser governado por 17 atos institucionais. É o momento que o Brasil vai ter vários presidentes, destacando aí o próprio presidente Médici com o milagre econômico do Brasil. Vamos falar aí do ato institucional número 5, AI-2 também, e outros elementos também que fizeram parte dentro do regime militar, a questão da violência, da censura, enfim. E, consequentemente, da nova república, que vai aí do governo de José Sarney, com a promulgação da Constituição de 88, que vai criar esse cenário democrático do Brasil, até o atual governo do Brasil, que nesse momento o presidente Bolsonaro. E aí nós vamos percorrer os caminhos aí do presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente a ser impeachmentado, o primeiro presidente a ser eleito diretamente após o regime militar. Nós vamos ter aí a ascensão do Itamar Franco, falar do governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, o governo da Dilma Rousseff, até o atual governo, tá certo? Então, essa vai ser a forma como nós vamos trabalhar, gente, tá certo? Nós vamos percorrer aí o caminho desses presidentes todos,
destacando aí o Getúlio Vargas, principalmente por ser o presidente que vai industrializar o Brasil, vai implementar leis trabalhistas também, destacando aí o próprio Juscelino Kubitschek com a questão da construção da cidade de Brasília, Brasília que foi construída pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, o famoso plano de metas, e vamos falar aí do regime militar e os atos institucionais, até a chegada, como eu falei agora há pouco, de Sarney ao presidente Bolsonaro, tá certo, gente? Então vai ser dessa forma. E aí, vamos aprender história do Brasil de forma detalhada, tá certo? Então, se você tá interessado, fica aguardando, porque o próximo vídeo vai ser o caminho dessa jornada que vamos percorrer, tá certo, gente? Então, se esse conteúdo te interessa, deixa um comentário, te inscreve no canal, duplica para o máximo de pessoas e olha aí, estarei, para cada vídeo desse que eu estarei postando, eu vou estar colocando o link do Telegram, o curso Clio História do Brasil, para você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso, você que está interessado em aprender história do Brasil. E nesse canal gratuito do Telegram, você vai receber aí áudios, vídeos, simulados, desafios, informações de ouro, tudo aquilo que você vai precisar para aprender um pouco mais de história do Brasil. E nós vamos até polemizar, gente, se prepare. Então, se você está interessado realmente em aprofundar o seu conhecimento de história do Brasil, aguarde que vem coisa grande para você. Então, gente, fica com Deus, um abraço e até o nosso primeiro conteúdo do curso História do Brasil. Ok? Vence quem se lança.